Boa noite, torcedores flamenguistas e amantes do futebol. Agora há pouco foi encerrado na Vila Belmiro o jogo Santos 2, Flamengo 3. Flamengo reencontrou o caminho da vitória após a goleada sofrida pelo Bragantino na metade da semana passada, na última quinta-feira. Porém, foi um jogo de mais erros do que acertos, novamente. Eu prefiro, obviamente, como torcedor, o meu lado torcedor prefere que o Flamengo ganhe jogando mal do que jogar bem e perder. Mas o meu lado racional, novamente, entra em questionamento sobre os mesmos problemas que continuam acontecendo na composição na equipe rubro-negra. É uma equipe que não tem jogadas, não tem triangulação, né? As jogadas de ataque são precipitadas, não há aquela aproximação de jogadores que deveria ter, os jogadores são muito espaçados, porém vamos por parte. No primeiro tempo o Flamengo teve maior posse de bola. O Everton Cebolinha foi um dos melhores jogadores, né? Onde foi um dos poucos jogadores ali que estava mantendo uma certa regularidade, tentando os ataques, tentando as jogadas mais perigosas do Flamengo. E encontrou o gol no minuto 22 com o próprio Everton Cebolinha, né? Após um rebote, uma bola mal tirada pela defesa do Santos, foi lá e fez 1-0. Contudo, todavia, aconteceu um erro de posse de bola, de passe no ataque. Mais um equívoco cometido pelo jogador Wesley. Novamente não fez uma partida boa lá na Vila Belmiro. A bola foi perdida no ataque, o Flamengo não conseguiu se recompor a tempo, e aí o Mendonça foi lá e empurrou para o fundo do gol, sem marcação, já com o goleiro do Flamengo totalmente vendido. E aí o Flamengo vai para o intervalo com a maior posse de bola, porém com menos finalizações do que o Santos, né? Empatando por 1-1. O Santos, vamos lembrar bem, é a equipe que estava há 9 jogos sem vencer, né? E lá atrás, né, antes da bola rolar, o Sampaoli fez umas mexidas, né, consideráveis, né? Ele sacou Davi Luiz, Thiago Maia, Arrascaeta, Pedro, né? E colocou no lugar os seguintes jogadores. Colocou o Vitor Hugo, que fez uma boa partida, né? Voltou a ter Léo Pereira e Fabrício Bruno, com o Wesley de um lado e o Ayrton Lucas de outro, né? E no demais, o Flamengo começou com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, Pulgar um pouquinho mais avançado, e ali aquela trinca, né, com Everton Cebolinha de um lado, Everton Ribeiro do outro, e o Gabriel ali no meio flutuando. Esse foi o Flamengo que começou a partida contra o Santos. E aí, no segundo tempo, vem um jogo frenético, né? O Flamengo faz o segundo gol aos 5 minutos do segundo tempo com o Everton Ribeiro, né? 2 minutos depois, o Rodrigo Fernandes foi lá e empatou a partida. E depois, 5 minutos mais tarde desse gol de empate, vai lá e o Eric Pulgar, um dos melhores jogadores do Flamengo hoje, e fez o terceiro gol. Problema resolvido? Não. A zaga exposta. O Santos começou a ter maior posse de bola, a controlar o meio de campo, porém era um time que não tinha tanta efetividade assim, até porque o momento do Santos é péssimo, né? O momento do Santos no Campeonato Brasileiro não é dos melhores, e não é só no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado recentemente da Copa, da Copa Sul-Americana. Ou seja, é uma equipe bastante frágil e ainda assim o Flamengo teve dificuldades para ganhar dessa equipe na partida de hoje. Então é bastante preocupante, no geral, né, tendo um olhar mais crítico, essa vitória de hoje, essa exibição de hoje. O Flamengo não jogou bem, porém venceu a partida.
dá um pouco mais de alívio após o vexame da última quinta-feira. E dá um pouco mais de tranquilidade para o Flamengo prosseguir com seus jogos. Vai enfrentar o Alcas na quarta-feira, né? Basta um empate para o Flamengo se classificar, mas bom seria que o Flamengo vencesse a partida e torcesse por um tropeço do Racing. É bem verdade que é bem difícil isso acontecer, que vai pegar o Nublense em casa, então é bem difícil desse tropeço acontecer, mas independente de tropeço ou não, de Racing, o Flamengo tem que vencer a partida. É obrigação do Flamengo, no mínimo, vencer o fraco time do Alcas no Maracanã e garantir sua classificação, que já deveria ter sido garantida há um bom tempo. Porque esse elenco ganha o salário que ganha para ter bons jogos. E isso não vem acontecendo em já algum tempo, né? O estopim aconteceu na última quinta-feira com um time exposto, um time medroso, um time entrincheirado, que perdeu para o Bragantino. Hoje, não jogou tão bem novamente, porém, venceu o Santos. Ponto. Voltou para terceiro lugar, está ali a um ponto ali do Palmeiras. Vamos lá, só atualizar aqui. Isso, está a um ponto do Palmeiras, não, desculpa, do Grêmio, que agora é o novo vice-líder do campeonato. E está a 8 pontos do líder Botafogo. Ponto. Venceu, ganhou os 3 pontos, agora é se dedicar à Libertadores. Então vamos agora à análise de cada um dos jogadores, né? Como eu informei, mesmo vencendo hoje, não jogou bem mais uma vez, porém, alguns jogadores tiveram uma boa exibição no jogo de hoje. Vamos lá. Vamos começar pelo Matheus Cunha, novamente regular, né? Um dos poucos jogadores que tem boas exibições em praticamente todas as partidas, né? Os gols não foram culpa do Matheus Cunha. Wesley vacilou no primeiro gol, né? No gol de empate do Santos. Então, de regular, e olhe lá, né? Fabrício Bruno, regular. Léo Pereira, bem. Gostei do Léo Pereira. Ayrton Lucas fez uma partida muito abaixo do que ele pode entregar, né? Vitor Hugo estava bem até, eu não entendi por que o São Paulo substituiu ele pelo Thiago Maia, sendo que o Flamengo precisava de velocidade e definitivamente o Thiago Maia não é esse jogador, né? É um jogador que faz muito passe para trás, foi aí uma substituição inócua aí do São Paulo, né? Eric Pulgar, um dos melhores jogadores do Flamengo, boa partida dele, né? Gerson melhorou em relação à partida contra o Bragantino, fez uma partida regular. Everton Ribeiro fez um dos gols, né? Gabigol, muito discreto, né? Se eu não me engano, ele teve uma finalização apenas na partida inteira, foi substituído ali perto dos 40 minutos, apenas regular, tá, Gabigol? E o Everton Cebolinha fez um bom primeiro tempo, cansou no segundo tempo, uma partida regular também do Everton Cebolinha. Os jogadores que entraram, Thiago Maia não acrescentou muita coisa, né? Pedro também não acrescentou nada, os dois ficam sem nota, a Arrascaeta também não fez grande diferença, Felipe Luiz, Bruno Henrique, praticamente todos os 5 jogadores que o Flamengo, que o São Paulo colocaram em campo, não fizeram tanta diferença assim, então vão ficar sem nota, tá certo? Então é isso, o Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira pela Libertadores, vai enfrentar o Alcas e vamos torcer para que diante do Maracanã lotado, o público vai comparecer como sempre comparece, todos os ingressos já foram vendidos, vamos torcer para que o Flamengo faça uma boa exibição na Libertadores, beleza? Muito obrigado aí pela visualização, curta, se inscreva, compartilhe aí para seus conhecidos e nos encontramos na próxima quarta-feira com análise e com react que hoje infelizmente não deu para fazer, certo? Um abraço, saudações rubro-negras.